Olá, família do YouTube. Hoje temos uma convidada muito especial. Dona Marlene está aqui para nos contar sua história, um relato cru e honesto. Quando já estava aposentada, pronta para descansar após uma vida de trabalho duro, de repente, o destino vira sua vida de cabeça para baixo. Então, pegue seu lenço, sente-se na poltrona e vamos escutar essa narrativa que vai desde a dor mais profunda até a alegria mais inesperada. Preparem-se para rir, chorar e se emocionar com cada palavra dessa incrível senhora. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like da confiança. Dona Marlene, estamos prontos para ouvir o seu relato. A senhora pode começar quando quiser. Oh, querida, que bom que você veio. Deixa eu te contar uma história. Já se vão 11 anos que meu velho Antônio, o Toinho, bateu as botas. Foi num domingo de manhãzinha. Eu lembro como se fosse hoje. A gente tinha acabado de tomar o café. Ele com aquele pãozinho com manteiga que tanto gostava. De repente o Toinho ficou pálido. Ele largou o pão no prato, levou a mão ao peito e começou a ofegar. Marlene, não estou me sentindo bem. Num piscar de olhos, ele desabou da cadeira. Caiu estatelado no chão da cozinha, derrubando a xícara de café. Fiquei desesperada, gritando por socorro. O vizinho, o Paulo, veio correndo, chamou a ambulância, mas já era tarde. Meu velho teve um infarto fulminante, desses que não dá nem tempo de dizer adeus. 40 anos juntos, uma vida inteira. E num minuto acabou tudo. Fiquei ali, sozinha no nosso cantinho, aquele sobradinho que a gente construiu com tanto amor. Ah, aquela casa ficou um oco sem meu Toinho. Só ouvia o tic-tac do nosso relógio de parede, presente de casamento da comadre Zefa. Sabe, tem gente que pensa que é fácil, mas eu e o Toinho, a gente penou para ter nosso Rodrigo. Levamos uns bons anos tentando. Enquanto isso, via minhas irmãs tendo um filho atrás do outro. A Teca, então, parecia uma coelha. E eu ali, rezando todo santo dia para Nossa Senhora da Conceição me dar um neném. Quando finalmente peguei barriga, foi uma alegria só. Mas Virgem Santa, que susto passamos no dia do parto. O menino resolveu vir de bunda, deu um trabalhão. Passei quase 2 dias em trabalho de parto. O Toinho, coitado, ficou que nem barata tonta no corredor do hospital. Quando o Rodrigo finalmente nasceu, os médicos disseram que foi por um tris. Depois disso, nunca mais engravidei. Acho que Deus achou que já tinha me dado presente demais com aquele menininho. Meu Rodrigo cresceu forte e sadio, a alegria da nossa casa. O Toinho babava, mimava demais o guri. Dizia que era filho único, tinha que ter tudo do bom e do melhor. Eu vivia dizendo, Toinho assim vai mal acostumar o menino. Mas que adiantava? Bastava o Rodrigo fazer aquela carinha de cachorrinho pidão que o pai derretia todo. O tempo foi passando. Nosso menino virou homem. Arrumou emprego numa firma boa. Conheceu a Ana. Quando casaram, foi um diacho. Fiquei feliz, claro, mas também com o coração apertado. Meu passarinho estava saindo do ninho. Se mudaram para uma cidade maior, umas 2 horas daqui, quando o trânsito tá bonzinho. A casa ficou mais silenciosa ainda, mas o que alegrava mesmo meu coração era quando o Rodrigo vinha visitar com a Ana e os pequenos. O Luquinhas com seus 3 aninhos, uma pestinha boa. E a Vanessinha ainda bebê de colo, uma coisinha de Deus. A casa ficava uma algazarra, mas era uma alegria sem tamanho. Eu fazia aquele feijão que o Rodrigo gostava desde criança. O Toinho abria aquele sorrisão banguela dele. Sabe, o Toinho perdeu os dentes cedo, coitado. Foi da profissão dele, trabalhou 30 anos numa fundição de metal. O pó do metal estragou os dentes dele todinho. Quando completou 47 anos, teve que arrancar tudo. Botou uma dentadura. E bonita, viu? Gastamos uma nota preta com aquilo. Mas machucava muito a gengiva dele, ficava em carne viva. A gente fez de tudo, colocava corega, tentou ajustar várias vezes, até pomada passava, mas nada resolvia. O velho era reclamão que só ele, vivia tirando a dentadura e guardando no bolso.
No final das contas, ele só usava quando saía de casa ou quando tinha visita. Em casa mesmo, comia tudo banguela, dizia que era mais gostoso assim. Bom, quando o Toinho se foi, nossos netos já estavam com 5 e 2 anos. Eu, para ocupar minha cabeça e não ficar remoendo a saudade do meu velho, resolvi comprar uma máquina de costura com minha aposentadoria. Ah, mas não foi uma só não. Comprei uma overlock e uma reta. Menina, você precisava ver que belezinha. Sabe, eu trabalhei a vida toda como costureira numa fábrica de roupas aqui da cidade. Comecei novinha, com 14 anos, e só saí de lá quando me aposentei. Então, costura para mim era que nem andar de bicicleta, a gente nunca esquece. Mas uma coisa é trabalhar numa fábrica, outra é ter as suas próprias máquinas em casa. A overlock que comprei era uma maravilha, fazia um acabamento que era uma beleza, e a reta, uma Singer antiga que eu achei num brechó, costurava que nem sonho. Na fábrica a gente usava umas máquinas industriais, barulhentas. Essas que eu comprei eram ótimas perto daquelas. No começo eu ficava horas ali, me familiarizando. Mesmo com toda a minha experiência, vez ou outra me atrapalhava toda. Chegava a dar nó nos dedos de tanta linha embaraçada. Mas logo peguei o jeito. Comecei fazendo umas roupinhas para os netos, umas cortinas novas para casa, até umas almofadas bem chiques para o sofá da sala. Não demorou muito e as vizinhas, as minhas irmãs e sobrinhos começaram a pedir uns servicinhos. Dona Marlene, dá para fazer uma bainha nessa calça? Ô Marlene, será que você conserta esse zíper para mim? E assim fui me ocupando, ganhando uns trocadinhos e me distraindo da solidão. Sabe, tem hora que a saudade aperta valendo. O lado vazio da cama, o silêncio da casa. Até os peidos dele eu sinto falta, acredita? Ele soltava aquele espum fedido e ria que nem criança. Me deixava brava. Parece bobagem falar isso, mas quem já perdeu um companheiro da vida toda sabe do que eu estou falando. A gente sente falta até das manias que incomodavam. Ele tinha mania de dormir com o rádio ligado, era baixinho, mas eu reclamava todo santo dia. Agora o silêncio da noite me incomoda tanto. Tinha também o jeito dele tomar café, assoprando bem forte na xícara, fazendo aquela zoeira. Nossa, como ele gostava de um café preto quentinho. Ah, e como esquecer daquela mania de assobiar enquanto trabalhava? Assobiava tão alto que os passarinhos respondiam. Eu reclamava do barulho, mas agora esse silêncio me sufoca. Ah, meu velho, que falta você me faz. 40 anos juntos não é brincadeira, não. Às vezes acordo de noite e ainda procuro ele do outro lado da cama. Mas fazer o quê? A vida é assim mesmo, né? A gente tem que seguir, mesmo com o coração apertado de saudade. O Rodrigo e a Ana vinham com as crianças quase todo fim de semana. Depois que o Toinho se foi, acho que pesava na cabeça do Rodrigo eu estar sozinha nessa casa grande. Ele sabia o quanto seu pai fazia falta. Eu via nos olhos dele uma mistura de preocupação e carinho. Às vezes, pegava ele olhando para o lugar onde o Toinho costumava sentar com aquele olhar distante. Nesses momentos, eu sabia que ele estava sentindo tanta falta do pai quanto eu. Até que numa sexta-feira, já era tardinha, o telefone tocou. Eu estava ali terminando de costurar uma calça do seu Juvenal. Sabe como é? Aposentada, mas não parada. Quando ouvi a voz da Ana do outro lado, chorando feito criança, meu coração gelou. Pensei logo, Virgem Santa, aconteceu alguma coisa com o Rodrigo ou com as crianças. A gente que é mãe e avó é assim mesmo, sempre pensando no pior. Naquela hora, larguei a costura no meio e fiquei ali, agarrada no telefone, esperando ela me contar o que tinha acontecido. Ai, minha filha, naquela hora o mundo desabou. Ali naquele dia eu recebi a pior notícia que uma mãe pode receber na vida. A Ana, entre soluços, me contou que o Rodrigo tinha sofrido um acidente de moto voltando do trabalho. Meu filho, meu único filho, meu menininho. Ela mal conseguia falar, mas disse que ele não tinha resistido.
Morreu na hora. Sabe, o Rodrigo sempre foi meio afoito. Desde moleque, tinha essa queda por velocidade. Lembro como se fosse hoje, ele descendo a ladeira de casa com o carrinho de rolimã que o pai fez, gritando de alegria, enquanto eu quase morria de susto. Sempre chegava ralado em casa. Quando completou 19 anos, chegou em casa todo empolgado. Tinha comprado uma moto, uma Honda vermelha daquelas bem barulhentas. O Toinho ficou uma fera. "Isso aí é uma guilhotina com rodas", ele dizia, batendo o pé. Mas o Rodrigo, ele só ria, com aquele jeito despreocupado dele. "Relaxa, pai. Eu sei me cuidar", falava, dando tapinhas nas costas do Toinho. Eu ficava dividida, sabe? Por um lado, entendia a preocupação do Toinho. Por outro, via a felicidade do meu filho e não queria cortar as asas dele. Então, fiz o que toda mãe faz. Rezava todos os dias para São Cristóvão proteger meu menino nas estradas. Com o tempo, a família dele foi crescendo. O Rodrigo, todo responsável, trocou a moto por um carro. Cabia a família toda e ainda sobrava espaço para o carrinho do bebê. Mas a vida, minha filha, é cheia de surpresas. O Rodrigo arrumou um emprego melhor, só que era mais longe. Todo dia ele pegava um trânsito terrível, chegava em casa estressado. Foi aí que ele teve a ideia de voltar para 2 rodas. Num domingo chegou aqui em casa todo animado. "Mãe, comprei uma moto de novo. Vou economizar tempo no trânsito, chegar mais cedo em casa para ficar com as crianças." Confesso que gelei. Lembrei na hora do Toinho falando da tal guilhotina com rodas. Mas vi os olhos do Rodrigo brilhando, igual quando era menino. Engoli o medo e dei um sorriso. "Toma cuidado, meu filho", foi só o que consegui dizer. A Ana ficou preocupada também, mas o Rodrigo garantiu que ia ser prudente. Comprou o capacete novo, jaqueta de proteção, tudo do bom e do melhor. Dizia que agora era pai de família, tinha responsabilidade. Enquanto a Ana soluçava no meu ouvido, eu fiquei ali, sentada na minha cadeira de costura, sem conseguir me mexer. Parecia que tinha virado pedra. A Ana continuava falando no telefone, mas eu já não ouvia mais nada. Só ficava pensando no meu menino, naquele sorriso maroto dele, igualzinho ao do pai. O velório foi aqui na nossa cidade. Trouxeram o corpo do Rodrigo no dia seguinte. Meu Deus, que provação! Ver meu filho, meu menino, deitado naquele caixão. Nem parecia ele, sabe? Tava tão quietinho, tão sério. O Rodrigo que eu conhecia era alegria pura. Vivia rindo, fazendo graça. A Ana estava arrasada, coitada. Segurava a mão dele o tempo todo, como se não quisesse deixar ele ir. As crianças ficaram com a outra avó, a mãe da Ana, Dona Teresa. Achamos melhor assim para não ficarem com essa lembrança triste do pai. Durante o velório, fiquei pensando no Toinho. Sabe, pela primeira vez desde que ele se foi, eu fiquei feliz que ele não estivesse ali para ver aquilo. Um pai enterrar um filho é com certeza a maior dor do mundo. E eu ali, enterrando meu único filho. Depois que tudo acabou, voltei para casa. Parecia que o silêncio tinha engolido tudo. Fiquei olhando para o quarto do Rodrigo, ainda do jeito que ele deixou quando saiu de casa para se casar. Os pôsteres de banda de rock na parede, até o cheirinho dele parecia que ainda estava ali. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei sentada na minha máquina de costura, olhando para o nada. Peguei uma camisa velha do Rodrigo e fiquei ali, passando a mão no tecido. Chorei tanto que achei que ia secar. Sabe, minha filha, perder um filho é uma dor que não tem explicação. É como se arrancassem um pedaço da gente. Mas a gente tem que seguir, né? Pelos que ficaram. Eu olhava para o Lucas e para a Vanessa e via o Rodrigo neles. O jeitinho de sorrir, o modo de falar. Era como se ele ainda estivesse ali de alguma forma. Ai, minha filha, depois que o Rodrigo se foi, as coisas mudaram muito. No começo, a Ana ficou arrasada, como todos nós. Ela e as crianças vieram passar uns dias comigo. Era difícil, sabe? Cada cantinho da casa lembrava o Rodrigo.
mas pelo menos estávamos juntos para nos consolar. Mas conforme os dias foram passando, comecei a notar umas mudanças na Ana. Ela, que sempre foi tão dedicada aos filhos, tão carinhosa, começou a ficar distante. No início, pensei que fosse só o luto. Cada um lida com a dor do seu jeito, né? Mas aí as coisas começaram a piorar. A Ana voltou para a casa dela com as crianças depois de umas semanas. Eles precisavam ir à escola e a Ana voltar ao trabalho. Eu ficava com o coração apertado, mas achei que talvez fosse bom para eles voltar para a rotina e tudo mais. Só que aí começaram as ligações. Primeiro foi o Lucas. Ligou uma noite já tarde, perguntando se eu sabia onde estava a mãe dele. Fiquei gelada. Uma criança de 10 anos, sozinha em casa com a irmãzinha de 7, sem saber da mãe? Isso não estava certo. A Ana só apareceu de madrugada, cheirando a bebida. Depois disso virou rotina. A Ana saía, deixava as crianças sozinhas e eles me ligavam. Tentei conversar com a Ana, sabe? Falei que entendia a dor dela, que também estava sofrendo, mas que as crianças precisavam da mãe. Ela só chorava e dizia que não aguentava, que olhar para as crianças era como ver o Rodrigo. Um dia desses tomei um susto. A polícia no telefone encontrou eles antes que acontecesse uma tragédia. A Ana estava bêbada, dirigindo sem rumo com as crianças no carro. Foi aí que eu disse chega. Não dava mais para continuar assim. No dia seguinte fui conversar com a Ana. Falei que as crianças iam ficar comigo por um tempo até ela se acertar. Sabe o que ela me disse? Que talvez fosse melhor assim mesmo, que ela não conseguia mais cuidar deles. Ela estava sobrecarregada demais. Fiquei sem chão. Como uma mãe podia dizer uma coisa dessas? As semanas foram passando e a Ana aparecia cada vez menos. Ligava de vez em quando, perguntava das crianças, mas não vinha ver. O Lucas, que já era um menino esperto, já com 11 anos, começou a entender o que estava acontecendo. Um dia ele me perguntou: "Vó, a mamãe não gosta mais da gente?" Ai, que dor no coração. Expliquei para ele que a mamãe estava doente, não do corpo, mas da alma, e que às vezes leva tempo para sarar. A Vanessa vivia perguntando quando a Ana ia voltar para casa, quando a mamãe ia buscar eles. Passou uns meses a gente se ajeitando nessa vida nova. Eu cuidando dos meninos, fazendo o papel de avó e mãe ao mesmo tempo. Não era fácil, não, mas a gente ia se virando. Aí um dia, era uma terça-feira, lembro bem que eu tinha feito aquele franguinho com quiabo que o Lucas adorava, ouvi um carro parando na frente de casa. Olhei pela janela e quase caí dura. Era um carrão novo, todo reluzente, e quem saiu dele? A Ana. Nossa Senhora, como ela estava diferente. Toda produzida, cabelos e unhas pintados, roupas chiques, parecia outra pessoa. Ela veio toda se requebrando até a porta, bateu de leve. "Ô, dona Marlene, posso entrar?" Deixei ela entrar, claro. As crianças estavam na escola. Ofereci um café, mas ela nem quis. Ficou ali, toda dura no sofá, olhando ao redor como se nunca tivesse posto os pés ali. "Dona Marlene", ela começou, "vim falar das crianças." Foi aí que ela me contou. Tinha arrumado um namorado, um tal de Marcos. Disse que ele era ricaço, empresário, e que ia embora com ele morar noutro país. Ela ia falando e tirando uns papéis da bolsa. "E as crianças, Ana?" Perguntei, sentindo um bolo na garganta. Já pensei que ela ia levar eles junto, que tivesse vindo buscar eles, mas o que aconteceu não foi bem como eu imaginei. Ela sorriu, mas não era sorriso de mãe, não. Era um sorriso, sei lá, interesseiro. "É disso que vim tratar. Quero passar a guarda das crianças para a senhora." Fiquei besta olhando para ela sem acreditar no que estava ouvindo. Ela continuou falando. "Se a senhora ficar com a guarda, pode pedir uma pensão para o governo. Vai ajudar nas despesas, sabe? É o melhor para todo mundo." "Ana", eu falei, tentando entender, "você tem certeza? As crianças precisam da mãe." Foi aí que ela mudou o tom. Os olhos ficaram duros, a voz fria. "Olha, dona Marlene, se a senhora não quiser, falo com minha mãe, a Teresa. Mas pensei na senhora primeiro porque, bem, a senhora está sozinha.
Na casa da minha mãe é aquela bagunça. Tem meus irmãos. Enquanto ela falava, olhei para o relógio e vi que estava quase na hora de buscar as crianças na escola. Interrompi ela. Ô Ana, tenho que ir buscar os meninos na escola para dar almoço. Vamos junto comigo? Não posso ir, só quero saber se a senhora aceita ficar com as crianças. A Ana resolveu tudo rapidinho, deixando a papelada assinada e foi embora. No caminho de ir buscar as crianças. Fiquei arrasada porque ela nem quis esperar para ver os filhos uma última vez. A escola era perto, só 3 quadras de casa. Chegando lá, o Lucas e a Vanessa já estavam me esperando no portão. Vó, estou com fome, o Lucas falou. Ele tinha um apetite que era uma beleza. Vó, adivinha o que a prof ensinou hoje? A Vanessa toda animada. Voltamos para casa e, enquanto almoçávamos, resolvi contar o que tinha acontecido. Crianças, a mãe de vocês passou aqui em casa hoje. O Lucas parou de comer na hora e me olhou sério. A Vanessa ficou toda animada. Ela veio se despedir. Vai viajar com um namorado novo. Estava com pressa e deixou uns papéis assinados sobre a guarda de vocês. Expliquei tudo, tintim por tintim. O Lucas ficou bravo, largou o garfo no prato. Por que ela não esperou a gente chegar da escola? A Vanessa começou a chorar. Mamãe foi embora de novo. Tentei explicar da melhor forma que pude, mas não tinha jeito de fazer aquilo doer menos. O Lucas ficou calado o resto do dia. Isso que eu nem contei, que ela apareceu lá de carro novo. E assim, de repente, me vi com a guarda dos meus netos. Eu, beirando os 60 anos, tendo que ser mãe de novo. Não foi fácil. Tinha dias que eu mal levantava da cama de tanta tristeza. Mas olhava para aquelas crianças e sabia que tinha que ser forte por elas. A rotina logo se estabeleceu. Eu acordava os 2 cedo, preparava o café e levava para a escola. Depois voltava, fazia minhas tarefas da casa, o almoço. À tarde, depois que buscava eles da escola, eu costurava. A gente tinha o dinheiro da pensão deles, minha aposentadoria e das costuras que eu fazia. No começo parecia que as coisas iam se ajeitar, sabe? Mas a vida tem dessas surpresas que a gente não espera. A Vanessa, que era uma menina tão doce, começou a mudar comigo. No início eram coisas pequenas. Uma resposta atravessada aqui, uma cara feia ali. Eu relevava, pensava que era coisa da idade, mas foi piorando. Ela começou a fazer tanta malcriação comigo, gritava por qualquer coisa. Quando pedia algo que eu não podia comprar, ficava nervosa, batia a porta, me chamava de velha rabugenta. Cada palavra dessas era como um tapa na minha cara. Nunca imaginei que ouviria essas coisas da minha neta. O pior começou quando ela entrou na adolescência. Nem 16 anos tinha e já estava fugindo de casa à noite para ir nas amigas. Voltava tarde, às vezes bêbada. Eu ficava acordada, morta de preocupação, rezando para que nada de ruim acontecesse com ela. O Lucas, coitado, tentava ajudar. Ele brigava com a irmã, dizia para ela me obedecer, falava que as amizades dela eram má companhia. Mas a Vanessa não ouvia nem a mim, nem a ele. Parecia que quanto mais a gente tentava conversar, mais ela se afastava. Teve uma noite que foi o cúmulo. Ela chegou em casa de madrugada cambaleando. O cheiro de bebida era forte. Eu estava na sala esperando. Quando vi o estado dela, comecei a chorar. Ela olhou para mim com desprezo e disse: "Para de chorar, sua velha chata. Não aguento mais essa sua cara de coitada." Fiquei sem reação. Como podia? Eu criei com tanto amor. O Lucas ouviu a confusão e veio ver o que estava acontecendo. Quando viu a cena, ficou uma fera. Começou a gritar com a Vanessa, dizendo que ela devia ter respeito, que eu não merecia aquilo. Os dois começaram a discutir, gritando um com o outro. Eu, no meio daquilo tudo, me sentia impotente. Não sabia o que fazer, como agir. Será que tinha falhado na criação deles? Será que a falta dos pais tinha causado aquilo tudo? No dia seguinte, tentei conversar com a Vanessa. Ela estava de ressaca, mal-humorada.
Falei que estava preocupada, que aquele comportamento podia prejudicar ela. Sabe o que ela me respondeu? Você não é minha mãe para ficar me dando sermão. Deixa eu viver minha vida em paz. Aquilo doeu tanto. Eu sabia que não era a mãe dela, mas tinha criado aquela menina como se fosse minha filha. Tinha dado todo o meu amor, meu tempo, minha vida por ela e pelo irmão. E agora ouvia aquilo. O Lucas, sempre tão bom para mim, ficava revoltado com o comportamento da irmã. Ele me ajudava em casa, estudava, era um bom menino. Às vezes, eu me pegava pensando como dois irmãos, criados do mesmo jeito, podiam ser tão diferentes. As coisas foram piorando. A Vanessa começou a faltar aula, as notas caíram, recebia ligações da escola quase toda semana. Tentei de tudo, conversar, castigar, até surrei ela umas 2 vezes. Nada adiantava, era como se ela tivesse erguido um muro entre nós. Uma noite, ela não voltou para casa. Fiquei desesperada, ligando para todo mundo, andando pela vizinhança. O Lucas foi comigo, procurando em todos os lugares que ele achava que ela podia estar. Só apareceu no outro dia, como se nada tivesse acontecido. Sabe, minha filha, às vezes eu me pergunto se fiz a coisa certa aceitando ficar com eles. Será que na casa da outra avó, com mais gente, teria sido diferente? Será que eu sozinha não dei conta do recado? São perguntas que me atormentam. Me diga, amiga, o que você teria feito no meu lugar. Sabe, às vezes eu fico aqui pensando se fiz certo, se podia ter feito diferente. A opinião de vocês é muito importante para mim. É como se fossem minhas amigas, sabe? Aquelas que a gente toma um café e desabafa. Se você puder, deixa seu pensamento ali nos comentários. Prometo que vou ler cada um deles. Fico emocionada de ver tantas pessoas compartilhando suas histórias comigo. É como se a gente tivesse uma grande roda de conversa. Peço desculpas se não consigo responder a todos. São tantas mensagens que às vezes me perco um pouco, mas saiba que leio cada uma com carinho. Cada comentário é como um abraço que recebo de vocês. E se você tiver passado por algo parecido, conta pra gente também. Quem sabe sua história não ajuda alguém que está passando pelo mesmo. É assim que a gente se fortalece, compartilhando nossas experiências. Bom, o que aconteceu foi que a Vanessa começou a trazer um namorado para casa. Ah, minha filha, quando eu vi aquele rapaz pela primeira vez, meu coração de avó já apertou. O nome dele era Leandro. Tinha 19 anos, mas parecia bem mais velho. Sabe aquele tipo que você olha e já sente que vai dar problema? Pois é, esse Leandro era virado na má companhia. Fumava, e não era só cigarro, não. Volta e meia eu sentia um cheirinho estranho vindo do quintal. Bebia também. Chegava aqui em casa com uma latinha de cerveja na mão, fosse qualquer dia da semana ou horário, sem um pingo de vergonha na cara. Imagina só, 19 anos nas costas e nunca tinha trabalhado. Vivia coçando o saco nas costas de um e de outro. O pior é que começou a botar minhoca na cabeça da minha Vanessa. Dizia que estudar era coisa de otário, que o negócio era viver a vida. Ai, meu Deus do céu, como doía ouvir aquilo. E a trouxa ali, toda apaixonada pelo traste, vai entender? A Vanessa, que sempre foi boa aluna, começou a faltar aula. Graças a Deus, o Lucas era o oposto. Meu neto já estava batendo ponto no mercado Vale Fértil desde os 17. Menino responsável, sabe? Acordava cedinho, ia trabalhar, voltava e ainda ajudava em casa. Às vezes pegava ele olhando para o Leandro com uma cara de quem comeu e não gostou. Dava para ver que ele não aprovava aquela situação. Teve uma vez que o Lucas chegou do trabalho e encontrou o Leandro esparramado no sofá, cerveja na mão, televisão ligada. Meu neto ficou vermelho de raiva. Ô, cara, que tal arrumar um emprego? Tá pensando que aqui é hotel? Ele disse. Quase saiu briga na sala. Tive que me meter no meio. Sabe, às vezes eu ficava pensando, e se os dois fossem irresponsáveis? Se o Lucas fosse que nem o Leandro,
Aí sim eu estaria mais lascada. Já não bastava um problema, imagina dois. Era um sufoco só. De um lado a Vanessa se perdendo, deixando de ser aquela menina doce que eu conhecia. Do outro o Lucas, se matando de trabalhar, tentando compensar. E eu no meio disso tudo, rezando todos os dias para Deus e Nossa Senhora iluminar o caminho da nossa família. Ah, minha filha, ser avó não é fácil não. A gente quer proteger, quer mostrar o caminho certo, mas não pode viver a vida por eles. Só podia torcer para Vanessa abrir os olhos antes que fosse tarde demais. Esse Leandro me tratava bem até. Falava Dona Marlene para cá, Dona Marlene para lá, mas eu via que com a Vanessa era outra história. Os dois viviam discutindo aqui em casa. Eu ficava lá no meu ateliê costurando e escutando tudo. Meu coração apertava, viu? Ver minha neta naquela situação. Não demorou muito e veio a bomba. A Vanessa engravidou dele. Menina, quando eu soube, fiquei sem chão. Já via que ia sobrar para mim, né? Ela demorou para me contar, sabe? Eu já estava desconfiada, via a barriguinha dela apontando, mas ficava na minha. Até que um dia ela chegou para mim, toda sem jeito, e falou que estava grávida de 4 meses. Nessa hora, engoli o choro e a preocupação. Olhei para ela e vi minha netinha assustada, precisando de apoio. Falei, tá bom, minha filha, vamos cuidar de você e desse neném. No outro dia mesmo, lá fui eu com ela para o posto de saúde para começar o pré-natal. Mas a vida dá suas voltas, viu? Quando a barriga da Vanessa estava ficando mais aparente, aquele sem vergonha do Leandro resolveu que ia ficar com a amiga dela, a Jéssica. Imagine só, deixou minha neta grávida para ficar com a amiga. Nessa hora vi o mundo da Vanessa desabar. Ela chorou dias e dias no meu colo. Parecia aquela menininha de antes, sabe? Eu consolava ela, dizia que tudo ia ficar bem, que a gente ia dar um jeito. Foi aí que vi que, apesar de tudo que tinha acontecido entre a gente, eu ainda era o porto seguro dela. A Vanessa foi ficando mais mansa depois disso. Acho que ela percebeu que, no fim das contas, era eu quem estava ali do lado dela, acontecesse o que acontecesse. O Lucas também ajudou muito. Ele ficava bravo com o Leandro, queria ir tirar satisfação. Tive que segurar ele, dizer que briga não resolvia nada. Além do mais, o Leandro não tinha nada a perder. Era um rapaz perigoso. Os meses foram passando e a barriga da Vanessa ia crescendo, redondinha como uma lua cheia. Eu acompanhava cada mudança, cada chutinho do bebê. Ia com ela em todas as consultas, anotava tudo que o médico falava num caderninho. Comprava as vitaminas que ele receitava, mesmo apertando o orçamento. Na cozinha, era só eu inventando comidinha boa para ela se alimentar direito. Fazia aquele caldo de feijão que minha mãe me ensinou, dizia que era bom para o sangue. Suco de beterraba com laranja toda manhã, para a anemia nem chegar perto. Lembro de ter comprado uns óleos especiais para ela passar na barriga. Passa, minha filha, eu dizia, para não ficar com estria. Afinal, a menina era jovem e vaidosa. Queria que ela voltasse a ter aquele corpinho bonito de antes, quando tudo passasse. O melhor de tudo era preparar o enxoval do neném. Compramos umas coisinhas, tudo em cores neutras. Amarelinho clarinho, branco como nuvem. Mas o que me deixava mais feliz era costurar as roupinhas. Passava noites acordada, fazendo pagãozinhos, conjuntinhos de softs. Cada peça que eu costurava, eu imaginava meu bisnetinho usando elas. Sabe, foi nesse período difícil que eu e a Vanessa nos reaproximamos de verdade. Era como se aquela barriga tivesse derrubado os muros entre nós. Ela começou a me procurar para conversar, pedir conselho. Às vezes me pegava chorando escondido na cozinha, preocupada com toda aquela situação. Numa dessas vezes, ela chegou de mansinho, me abraçou por trás e disse com a voz embargada: "Desculpa, vó, eu sei que estou te dando trabalho." Naquela hora, senti que minha netinha estava voltando. O que eu percebi foi como as amigas dela sumiram. Aquelas mesmas meninas que viviam aqui em casa fazendo algazarra, de repente evaporaram.
Ninguém mais chamava ela para sair como antigamente. A Vanessa ficou sozinha, só comigo e com a barriga crescendo. Mas sabe de uma coisa? Acho que foi isso que fez ela acordar para a vida. O Lucas, coitado, fazia hora extra no mercado para ajudar nas despesas. Chegava em casa cansado, mas sempre dava um jeito de animar a irmã. Ele falava pro neném na barriga, dizia que ia ser o melhor tio do mundo. Quando chegou perto do parto, eu estava mais nervosa que a Vanessa. Arrumei o quarto todo, lavei roupinha, paguei para montarem o bercinho. A Vanessa me olhava fazendo tudo isso e ria. Calma, vó, ela dizia, ainda falta um mês. Mas o neném resolveu que queria chegar antes. Numa madrugada de sábado, a Vanessa me acordou com as dores. Chamei um táxi e lá fomos nós para o hospital. Fiquei a noite toda do lado dela, segurando a mão, dando força. O Lucas chegou logo depois. Quando o neném nasceu, uma menininha linda, a Rebeca, vi a Vanessa chorar de alegria pela primeira vez em muito tempo. Ela olhou para mim, com a neném no colo, e falou: "Obrigada por tudo, vó. Não sei o que seria de mim sem a senhora. No começo, com a Rebeca em casa, foi uma loucura gostosa. Aquela menininha nasceu forte, quase 4 quilos. Lembro como se fosse hoje, a enfermeira colocando ela na balança e dizendo: 'Nossa, que bebezona!' A Vanessa, coitada, passou um bocado no parto, mas quando viu aquela coisinha rechonchuda e cabeluda, esqueceu de tudo. O resguardo foi uma novela à parte. Eu fazendo aquele mingau de fubá que minha mãe me ensinou, dizendo para Vanessa: 'Come, menina, precisa ter força para o leite descer.' A Vanessa, no começo, torcia o nariz, mas depois pegou gosto. Até o Lucas experimentou e ficou pedindo mais. A Rebeca era um bebê tranquilo, graças a Deus. Dormia a noite toda, só acordava para mamar. A Vanessa ficava admirada. Vó, como pode? Ela é tão boazinha. Vi minha neta amadurecer num piscar de olhos. De menina rebelde virou uma mãezona. Uma noite a Vanessa me pegou de surpresa. Estava olhando para a Rebeca enquanto dormia. Ela falou: "Vó, como a mãe teve coragem de ir embora? Olha para essa coisinha linda. Não consigo imaginar deixar ela." Fiquei ali, olhando para minha neta e para minha bisneta, sentindo um aperto no peito. Pensei comigo: eu também não entendo, minha filha. Jamais teria coragem de largar um filho meu. Mas não quis falar isso em voz alta. Em vez disso, engoli em seco, dei um abraço nela e disse: "Minha filha, às vezes as pessoas se perdem no caminho. Mas você está aqui, firme e forte, é isso que importa." Enquanto abraçava a Vanessa, minha cabeça fervilhava. Como uma mãe abandona os filhos? Eu que criei meu Rodrigo com tanto amor, que agora estou criando os netos, não consigo nem imaginar. A Vanessa ficou ali, quietinha no meu abraço, olhando para a Rebeca. Depois de um tempo, ela sussurrou: "Vó, prometo que nunca vou abandonar minha filha. Nunca." Senti meu coração se encher de orgulho. O tempo foi passando, a Rebeca crescendo, e a Vanessa decidiu voltar a estudar. Terminava o ensino médio à noite. Eu ficava com a pequena feliz da vida. Às vezes, quando estava fazendo o dever de casa, a Vanessa me olhava e dizia: "Vó, obrigada. Não sei o que seria de mim sem a senhora." Eu disfarçava, fingia que estava limpando os óculos para ela não ver meus olhos marejados. O Lucas, esse virou o tio mais coruja do mundo. Lá de vez em quando chegava do trabalho com alguma coisinha para Rebeca. Um dia era uma fralda nova, outro dia um chocalho. Teve até vez que chegou com um urso de pelúcia maior que a menina. Eu brigava: "Menino, assim vai mal acostumar a pequena." Mas no fundo, adorava ver o carinho dele. Num belo dia, o Lucas chegou todo animado. "Vó, consegui um trabalho para Vanessa lá no mercado." A Vanessa ficou radiante. Começou na padaria, ajudando o padeiro, fazendo pães e bolos. Enquanto a Vanessa trabalhava, eu ficava com a Rebeca. A menina era um doce, sempre sorrindo.
Às vezes, quando estava costurando, colocava ela no balaio de retalhos. Ela ficava ali, quietinha, brincando. O tempo foi passando e vi minha família se reerguer. A Vanessa conheceu o Carlos, um rapaz decente e trabalhador. No começo, fiquei com o pé atrás. Será que vai aceitar a Rebeca? Pensava. Mas o moço me surpreendeu. Tratava a menina como se fosse filha dele. Até papai, ela começou a chamar. O Lucas também arrumou uma namorada, a Laura. Uma moça prendada, professora. Quando vinham aqui em casa, era só risos. O Lucas todo bobo, mostrando as fotos da Rebeca no celular. Olha, amor, não é a sobrinha mais linda do mundo? Mas nem tudo são flores. Um dia, a Vanessa chegou em casa pálida. Tinha descoberto que a Ana, a mãe deles, tinha uma rede social. Nas fotos, toda madame produzida, 3 filhos pequenos vivendo no Canadá. Luxo puro, e nenhuma menção aos filhos que deixou no Brasil. O Lucas ficou uma fera, queria mandar mensagem, cobrar satisfação. Foi a Vanessa que segurou. Deixa pra lá. Nossa família é aqui. A avó, a Rebeca, nós. O resto é o resto. Nessas horas, bate uma saudade forte do meu filho e do meu marido. Como queria que eles estivessem aqui para ver a Rebeca crescer. O Toinho ia ficar todo bobo, tenho certeza. Já pensou? Ele com aquele jeito brincalhão, fazendo a bisneta rir. Tem uma coisa que me preocupa, viu? Sei que um dia a Vanessa e o Lucas vão embora fazer suas vidas, vão levar a Rebeca. E eu vou ficar aqui, sozinha nessa casa cheia de lembranças. Às vezes, de noite, fico pensando nisso e o sono foge. Mas aí chega o domingo, a casa fica cheia. O Lucas com a Laura, a Vanessa com o Carlos, a Rebeca correndo de um lado para o outro. O cheiro de bolo no forno, risada na sala. Olho tudo isso e penso, Marlene, sua boba, aproveita-o agora. O amanhã a Deus pertence. Se você gostou da minha história, deixa um comentário, viu? Assim sei que não fiquei falando sozinha. E se inscreve no canal. Tem muita história boa por aqui. Quem sabe você não encontra uma parecida com a sua? Deus abençoe você e sua família. Escolha outro vídeo para assistir.